Olá pessoal, bom dia. Nossa aula hoje nós vamos estudar sobre a economia brasileira após a abertura econômica, certo? A gente tem feito aí um estudo a respeito da industrialização, como ela surgiu no Brasil, como se desenvolveu o Parque Industrial Fabril Brasileiro. Também vimos um pouco sobre a industrialização no mundo, certo? Agora a gente vai seguir os conteúdos propostos no livro, né? O capítulo 2 que fala sobre a economia brasileira após essa abertura econômica. Abertura econômica e também a abertura política, certo? Que a gente vai analisar a partir de 1985, foi quando chegou ao fim o regime da ditadura militar, e houve um processo de redemocratização do Brasil, certo? Então, pessoal, nos anos finais do regime militar, né, durante a década de 1980, a economia brasileira passou por um forte período de estagnação econômica, em que a nossa economia ela ou tinha um crescimento ou tinha um decrescimento, ou seja, o crescimento era negativo, ou era muito baixo o crescimento, certo? Esse período de estagnação econômica ficou conhecido como ciranda financeira. Esse período levou à perda do poder de compra dos assalariados e também um baixo crescimento econômico. Com isso, resultou também na inflação, certo? Foi uma das causas que enfraqueceu mais o regime militar, certo? Porque o regime da ditadura militar, a gente sabe que seu início houve aquele crescimento exorbitante da economia brasileira, crescendo superior a 10% ao ano. Só que esse crescimento não foi por todo o regime, durante todo o regime, né? No final, a economia já dava sinais de enfraquecida. Aí depois da ditadura militar assumiu José Sarney, certo? Aí depois veio Fernando Collor. O governo de José Sarney ficou marcado apenas foi o primeiro presidente após a redemocratização do Brasil, né? Porque o presidente eleito foi Tancredo Neves, só que não assumiu porque morreu antes da posse. Então foi depois Fernando Collor, né? O Fernando Collor de Mello, ele nem seu governo, apesar de ser um governo rápido, né? De apenas 2 anos, né? Que ele sofreu o impeachment. Na verdade, ele renunciou antes do processo de impeachment, ele pediu renúncia. Teve algumas mudanças consideráveis na política econômica brasileira, certo? Econômica e industrial. Então, no governo de Fernando Collor de Mello, teve início, digamos, essa abertura comercial, certo? Porque a economia brasileira passou a ser aberta ao capital estrangeiro, a atrair empresas de outros países para vir se instalar aqui no Brasil, certo? Várias multinacionais foram incentivadas, receberam subsídios para vir instalar filiais aqui no Brasil. E também houve um processo de privatização. Muitos, quando lembram de privatização, só lembram do governo de Fernando Henrique Cardoso. Mas a privatização ela teve início aqui no governo de Fernando Collor de Mello. No governo de Fernando Collor de Mello também houve o processo de concessões de serviço. O que é isso, pessoal? Concessão. Então, um serviço que de certa forma ele era executado pelo poder público, ele passou a ser repassado para uma empresa privada, uma empresa terceirizada, ou seja, isso era uma concessão. Só que esse serviço, essa concessão, ela poderia ser revista pelo governo a qualquer momento, certo? O serviço era do governo, só que quem estava executando esse serviço era uma concessionária. Aí ele criou o Plano Collor. Esse Plano Collor apoiava-se em 3 pontos principais: diminuição da participação do Estado no setor produtivo, isso veio com o processo de privatização, que promoveu a abertura comercial. Eliminação dos monopólios do Estado em telecomunicações e petróleo,
certo? A Petrobras, ela ainda exerce um pouco de monopólio na questão de combustíveis, né? Mas houve a partir daí nas telecomunicações. Quem é que não lembra da Anatel, certo? Então a Anatel ela perdeu esse poder de monopolizar, era um estatal, ela perdeu esse poder de monopolizar todas as telecomunicações, certo? Hoje a gente vê que existem várias empresas privadas atuando aí nesse setor de serviços de telecomunicações. E o outro ponto, o terceiro ponto do governo Collor foi a abertura da economia ao ingresso de produtos e serviços importados. Então, esses três pontos principais foram essenciais para a abertura da economia brasileira ao capital estrangeiro. Consequências dessa abertura econômica. Certo? Então, a abertura da economia brasileira trouxe um aumento de empresas multinacionais para o Brasil. Várias empresas bastante conhecidas vieram instalar suas filiais aqui no nosso país. Empresas de diferentes segmentos, seja no setor de automóveis, no setor de eletrodoméstico ou no ramo alimentício. Veio empresas de diferentes segmentos, certo? E essa abertura comercial, ela levou a indústria automobilística para fora da região sudeste. A gente vê o que é aquele plano do JK, né, isso de descentralizar a economia, as indústrias da região sudeste, ele não conseguiu, houve uma concentração maior na região sudeste, mas já após a abertura econômica, começou a ter um processo de desconcentração dessas indústrias que antes estavam localizadas principalmente aqui na região sudeste para outras áreas do país, certo? O destaque aqui é a região norte, região nordeste com os estados de Bahia e Ceará e a região sul com destaque para o Rio Grande do Sul e o Paraná, né? E o Goiás aqui na região centro-oeste. Houve um aumento da produção, certo? Então a produção aumentou, se a gente for analisar aqui de 1980, 1995, 2000, 2005, até 2010 houve um aumento da produção. Isso aqui no setor da indústria automobilística. Mas teve essa queda aqui já em 2010 para 2014, que foi aquela crise política e econômica que instalou aqui no Brasil, no governo Dilma. Certo? Então, se a gente analisar, a produção aumentou. Isso é bom. Mas a gente olhou outra questão. O número de empregos na indústria automobilística, ela sofreu quedas, certo? Então ela não foi proporcional ao aumento da produção. Aumentou a produção, mas o número de empregos não foi proporcional. O que é que explica isso? Explica que é a questão da modernização cada vez maior das linhas de produções, certo, pessoal? Isso pode ser uma questão que possa vir cair no Enem, ou até mesmo numa prova da disciplina, certo? O que explica a produção de automóveis na indústria automobilística ter aumentado e o número de empregos não aumentou. Pelo contrário, em alguns anos diminuiu. O que vai explicar isso é a modernização cada vez maior das linhas de produções. Como assim, professor? Então as máquinas começaram a substituir a mão de obra humana. Vocês já estudaram essa questão, principalmente que já faz tempo, desde quando começou o processo de mecanização da produção, as máquinas, advento principalmente dessa terceira revolução industrial, ela começou a substituir a mão de obra humana. Trouxe pontos positivos, sim, o aumento da produção, mas o negativo, o desemprego estrutural. Apesar do forte investimento internacional, o Brasil, ele ainda, se a gente analisar os números, ele ainda é um mercado muito fechado, certo? Do ponto de vista comercial.
Não sei agora na política do atual governo, né, em que o ministro ele é liberal clássico, se ele vai conseguir fazer com que o mercado ele abra mais um pouco, certo? Então, se a gente analisar com relação aos outros países, olha só a quantidade de exportações, certo? A porcentagem da exportação do Brasil, né, 1,2, isso em 2014. E a quantidade de exportações sobre o PIB, apenas 9,5. Então, o Brasil ele ainda é um país fechado do ponto de vista de exportação de mercadoria. Exportação é quando vende, está vendendo a mercadoria. Então, o Brasil, nesse processo de abertura econômica, ele atraiu muito investimento estrangeiro. Então, o Brasil aumentou as importações, ou seja, comprando de outros países. Isso aumentou. Agora, para vender os produtos para outros países, ainda o Brasil ainda está um pouquinho atrás, certo? De países como a Índia, Espanha, México, Coreia do Sul. Não vou nem comparar com com as três das quatro maiores economias do mundo, né? China, Estados Unidos e Alemanha. Aí depois do governo Collor, teve todo aquele processo, né, que ficou marcado, né, principalmente com o congelamento dos rendimentos das pessoas que tinha conta no Banco do Brasil, né, isso houve também foi um governo marcado por corrupção, por roubos. Então tudo isso levou a uma instabilidade política do governo Fernando Collor de Mello. Essa instabilidade chegando até a abrir um processo de impeachment contra o presidente, certo? Que ele teve seus direitos políticos cassados por 8 anos. Hoje é senador novamente lá em Brasília. E depois de seu governo, aí teve o governo de Itamar Franco, certo? Então, no governo de Itamar Franco, principalmente no início do seu governo, as taxas de inflação se mantiveram muito altas e o crescimento econômico baixo. Então, em seu governo, ele lançou em 1994, no último ano de seu governo, o Plano Real. Esse Plano Real ele criou uma nova moeda, que era o real. Na época, Fernando Henrique Cardoso era o ministro da Fazenda, certo? O Ciro Gomes fazia parte da equipe econômica do FHC e juntos eles criaram o Plano Real. Baseava-se na paridade entre a moeda nacional, recém-criada, que era o real, e o dólar, com cotação de R$ 1. Essa medida foi para controlar o câmbio e tentar conter essa inflação. Então, o governo elevou as taxas de juros, que essa elevação das taxas de juros atraiu capitais especulativos do exterior e aumentou as reservas de dólares no Banco Central. No início do Plano Real, houve um aumento de 28% do poder aquisitivo da população de baixa renda. Então, o Plano Real ele foi um plano muito bom para conter a inflação, certo? Só que esse plano ele foi a curto prazo, certo? Ele foi a curto prazo porque a longo prazo a inflação voltou a subir novamente. Se a gente analisar aqui, não igual a como vinha, né, dos anos de 1993 a 1994. Olha só como a inflação estava alta. Então a inflação caiu, foi contida, né, mas aí a partir de 2002 houve um aumento da inflação um pouco, certo? Chegando a aumentar também agora já em 2015 também. Então foi um plano que surtiu efeito a curto prazo, principalmente de 1995 até 2001. Aí, pessoal, o sucesso que o Plano Real teve a curto prazo, como eu falei no slide anterior, esse Plano Real ele foi criado no último ano de governo de Itamar Franco. Na época não existia reeleição. Então esse sucesso ele promoveu o seu ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso, popularmente conhecido como FHC, a
ganhar a presidência do país, certo? Então, como presidente, Fernando Henrique Cardoso, ele continuou com o Plano Real, né, com as medidas do Plano Real. A partir de 1997, os ganhos de renda da população de menor poder aquisitivo foram praticamente anulados pelo aumento dos índices de desemprego e inflação. Como eu falei, a curto prazo, se a gente analisar, houve uma redução da inflação, aí depois começou a aumentar novamente. Foram implementadas uma série de políticas sociais de transferência de renda para as populações mais pobres. Através dessas políticas sociais de transferência de renda, fez com que foi a primeira vez que um presidente pudesse concorrer à reeleição, e ele concorreu à reeleição e foi reeleito, certo? Então aqueles programas como Bolsa Escola, Vale Gás, Bolsa Alimentação, criada em seu governo de FHC, principalmente para combater os efeitos desse aumento do índice de desemprego e da inflação, certo? Porque a inflação ela não foi repassada aos salários. Houve avanço significativo também nas áreas de saúde e educação. Nas áreas de saúde, principalmente a distribuição de remédios grátis para os portadores do HIV, e também uma política de distribuição de repasses de remédio com preço menor, para aquelas pessoas de menor poder aquisitivo pudessem ter acesso. Então foi criado os remédios genéricos. Então os remédios genéricos foi criado nesse período do governo de Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso cumpriu seus 2 anos de mandato, certo? E em 2001, em 2002 foi eleito Luiz Inácio Lula da Silva, certo? Depois de muitos anos do PSDB na presidência, dessa vez chegou ao mandato um presidente do PT, certo? Que já vinha concorrendo às eleições há muito tempo, desde a eleição com Collor, e sempre perdia, certo? Então, no governo Lula, ele deu continuidade a algumas ações que vinha tendo no governo de FHC, cessar as privatizações e concessões de serviços públicos, aumentou os superávites comerciais. Isso foi bem favorável porque a economia, o PIB brasileiro começou a crescer. Em seu governo, o Brasil chegou a ser a 6ª maior economia do mundo, certo? Hoje já está em número. Ampliação dos programas de transferência de renda, né? A todos aqueles programas que eu falei no slide anterior de FHC, ele aumentou o acesso de mais pessoas carentes a esses programas, além de aumentar também o valor, sendo que ele unificou todos aqueles programas, né? Vale Gás, Bolsa Escola, Fome Zero, e criou um só programa que era o Bolsa Família, que foi a marca de seu governo. Elevar as reservas internacionais e que levou o país a possuir reservas de moeda estrangeira superiores a dívidas externas, fazendo a economia crescer. Então isso aqui foi o que confundiu muita gente, certo? Porque na verdade houve uma elevação de reservas de moeda que foi superior à dívida externa. Não houve um pagamento dessa dívida. Aí a propaganda ideológica saiu que no governo de Lula tinha sido paga a dívida externa brasileira. Como é que foi paga se hoje está cada vez maior? Não foi paga. Houve também um dos principais programas de seu governo, foi o Programa de Aceleração de Crescimento, o PAC, certo? Distribuindo equipamentos, dando início a obras em várias regiões, vários municípios do Brasil. Vários municípios receberam máquinas, receberam carros-pipas, receberam também recursos para iniciar obras, tanto de pavimentação como construções de rodovias. Houve a ampliação do acesso ao ensino superior, certo? Então,
houve uma expansão da universidade, principalmente para o interior dos países. Então, cidades interioranas começaram a receber o cursos de ensino superior, além de de um maior acesso das pessoas mais carentes ao ensino superior, né, por meio de bolsas, né, fortalecendo a Coordenadoria de Aperfeiçoamento Estudantil do Ensino Superior, que é a CAPES. Então, aqueles alunos de baixa renda que não tinham condições de tirar a apostila, de comprar livro, recebiam bolsas na universidade. Então, nesse período, foi um período que teve as pessoas de baixa renda teve mais acesso ao ensino superior. Aí depois do Lula veio a Dilma, certo? A Dilma não teve nada de extraordinário a não ser a continuação do que já vinha no governo Lula, certo? E também foi nesse governo que estourou a grande crise econômica e política, certo? Que fez com que ela foi reeleita em 2014 e 2016 sofrendo impeachment. Aí depois Michel Temer, que também não fez nada a não ser retirar, cortar muitos gastos, principalmente no ensino superior. E depois veio o presidente eleito, né, o Jair Bolsonaro, que o seu governo ainda está no início, né, não temos muita coisa ainda a falar sobre o seu governo. Esperar que ele primeiro ele resolva, acerte os nomes para seu governo, aí mais na frente a gente começa a falar, espero que falar de coisas boas, certo? Dando continuidade, a estrutura e distribuição da indústria brasileira pós essa abertura econômica. Então, segundo os dados do IBGE, a atividade industrial em 2013 no Brasil, ela era responsável por 28% do PIB no Brasil. Então, esse crescimento da participação da atividade industrial no PIB brasileiro, tudo isso foi em virtude dessas medidas, essas políticas econômicas que foram feitas durante esses governos. Fernando Collor, FHC e Lula. As atividades mais importantes e responsáveis por quase 67% do total do valor de transformação da indústria dos países. Entre elas a gente pode citar aqui as indústrias de alimentos, é a que compõe a maior parte, seguida da indústria de derivados do petróleo, né, a indústria de plástico, a indústria química e de produtos farmacêuticos, a indústria automobilística, a metalúrgica e a de eletrodoméstico, a de informática, né, que é a que gera o maior lucro para os países que exportam tecnologias de ponta. O Brasil ainda só 2%, esses dados é de 2016, certo? Então o Brasil precisa aumentar mais a participação, principalmente aqui, para ter mais lucro na balança comercial. Quanto mais produtos com mais alta tecnologia, mais o país vai ter lucro. Certo? Houve o processo de desconcentração da atividade industrial. Então, que antes as atividades eram só concentradas, principalmente aqui na região sudeste, ó, já começou a desconcentrar. Eu costumo dizer que foi uma desconcentração concentrada. Por quê? As indústrias saíram aqui da região sudeste do país, foram se instalar em outras regiões, mas concentrando. Ó, a região nordeste tem uma concentração de indústria no litoral. A parte aqui do interior, do nordeste semiárido, são poucas indústrias. E existe. A maior concentração é no litoral. Na região norte, tem o exemplo aqui da Zona Franca de Manaus. Também aqui uma grande concentração aqui em Belém. Mas as demais porções do território não tem indústrias, instalações de indústria. Então é uma desconcentração que foi concentrando em outras regiões do país. Pelo menos não ficou concentrado apenas na região sudeste. Quais foram as consequências para isso? A questão de incentivos, né, subsídios fiscais por parte dos governos das unidades da federação, foi uma das principais causas.
fatores que contribuíram para isso. Nossa principal referência, né, e também da onde eu tirei parte desse slide, né, da editora Spione. E saudações até a próxima aula, pessoal.